E aí, galerinha, temos a parte 2 agora de propriedades periódicas. Vamos complementar o que vimos anteriormente, né? O que a gente já viu? Raio atômico e energia de ionização. Só que é importante ir além, muito importante, tá? Sem decorar e entendendo, né, como as coisas acontecem. Só que eu prefiro relembrar algumas coisas, tá? Porque tudo é interdependente. Então, se a gente esquecer uma coisa, compromete no que vem agora, tá? Lembra bem certinho de energia de ionização, pessoal? Ela é muito comentada, muito importante. Eu vou relembrar para você umas coisas importantes. Ó, energia de ionização é sempre uma energia absorvida pelo átomo ou liberada. O que você acha? Vai lá, pense. É uma energia absorvida pelo átomo porque você vai tirar dele um elétron, tá? Então tá aqui meu átomo ganhando uma certa energia, virando um cátion, né? Ele tá perdendo elétron e tá aqui o elétron dele que foi perdido. Então é sempre uma energia recebida, um processo endotérmico, por exemplo. E também é muito importante você saber como é que ela oscila dentro da tabela periódica, como é que ela aumenta, como é que ela diminui. Dentro de uma mesma família, essa propriedade ela aumenta da seguinte maneira. O raio atômico ele aumenta de cima para baixo, o raio aumenta de cima para baixo. E conforme meu átomo fica cada vez maior e maior e maior, tá? Então você consegue tirar os elétrons com mais facilidade. Foi isso que eu te expliquei na aula anterior, mas né, vamos relembrando, vamos sem problemas. Então, o lítio e o sódio, quem é maior? Lembra? Ó. Eu não decorei o caso deles. Não é por aí. Se o sódio está mais abaixo, então o sódio é maior. E aí eu tiro o elétron dele com mais facilidade. Gasto menos energia. Guarde aí, tá? Raio atômico e energia de ionização são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então na família 1A, por exemplo, que começa no lítio e termina no frâncio, o lítio teria a maior energia de ionização, ok? E o frâncio teria a menor energia de ionização, inclusive de toda a tabela periódica, tá? Muito bem. Agora aqui, pessoal, você pega, por exemplo, dentro de um mesmo período, essa mesma energia chamada energia de ionização ou potencial de ionização, tá? Ela funciona assim. O raio atômico, como é que ele oscila aqui, pessoal? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, como é que fica a oscilação dele? Lembra disso? Olha só, então o raio atômico ele oscila, né, ele aumenta, tá? Da direita para a esquerda, ele vem aumentando da direita para a esquerda. Mas Francis, né, à direita os caras têm cada vez mais prótons e elétrons, tá? Mas a atração aumentando, rola uma contração deles, é isso que vai acontecer. Bom, lítio dessa galera toda, ele é o maior. E neônio, ele é o de menor raio. Bom, se o neônio é o de menor raio, então é lá que é mais difícil você tirar um elétron. E do lítio é mais fácil. Logo, eu vou gastando cada vez mais energia conforme eu vou indo para a direita da tabela periódica, tá? Se o raio vai diminuindo, a energia de ionização ela vai aumentando, tá? Então vai diminuindo o raio, vai aumentando a energia de ionização. São grandezas, lembra? Inversamente proporcionais. Antes da gente avançar para outra, tá? É importante lembrar o seguinte, conforme eu vou tirando, conforme eu for tirando mais elétrons no meu mesmo átomo, naquele meu átomo, tá? Eu vou gastando cada vez mais energia. Logo, a primeira energia de ionização, ela é menor que a segunda, que é menor que a terceira, que é menor que a quarta. Eu vou, então, me aproximando do núcleo e aí, isso exige uma energia cada vez maior para eu ir lá e arrancar um elétron desse meu átomo, perfeito? Bom, galerinha, aqui, por exemplo, há um gráfico mostrando essa oscilação, tá, de energia nos meus elementos na tabela periódica, só para você ter uma visão geral, né? Mas eu quero que fique bem claro como ela oscilou. Pensou no raio atômico? Pensei, Francis, então agora é inversamente proporcional. Os gases nobres, você percebe que eles têm uma alta energia de ionização. Por quê? Primeiro porque eles estão bem à direita da tabela periódica, e aí eles têm um raio muito pequeno, né? Eles são muito menores que muitos elementos. Mas tem uma outra coisa, né, que influencia bastante. A sua alta estabilidade, tá? Os gases nobres são muito estáveis e mexer com quem está quieto custa uma energia muito alta, tá? Então você vai ter aqui, ó, os gases nobres com as maiores energias de ionização, praticamente, de toda a tabela periódica, né? Onde hélio é o que tem a maior energia de ionização. Legal, né? Revisado, bem entendido, bem claro pra gente. Agora tem a afinidade eletrônica, uma nova propriedade, a terceira que eu tô comentando, tá? Ela é dependente do raio atômico também, tá? Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é aquela energia, olha só, liberada quando o meu átomo ele ganha um elétron. Então, nós fornecemos um elétron para nosso átomo, tá? Ele faz o quê? Ele libera energia como se fosse o pagamento pelo elétron que você dá.
Quer facilitar muito a tua vida? Elétron e energia sempre funcionam em sentidos opostos. Se ele está ganhando elétron, ele vai ter que perder energia. Reparem aqui, pessoal. Então, meu átomo ele ganhou um elétron nessa pequena equação. Ele virou um ânion por ter recebido elétron. E ele acabou, então, aqui perdendo energia. Ela tem nome. Essa energia se chama eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Muito bem. E como é que ela oscila na tabela periódica? Vamos lá, vamos ver. Você lembra que o raio atômico, então, ele vai aumentando, ok? Aqui de cima para baixo, e ele aumenta, então, ali também da direita para a esquerda. É assim que oscila o raio atômico. Se eu tenho, pessoal, um elétron aqui na periferia, tá? Passando por perto desse... Deixa eu tirar aqui esse meu átomo da direita, fica mais visível. Se eu tenho, então, por exemplo, ali um elétron passando por perto, né? Do nosso átomo A e o nosso átomo B. Quem você acha que vai receber esse elétron com mais facilidade? Quem vai ter mais afinidade pelo elétron é o átomo A. Concorda? Porque o elétron está mais próximo do núcleo aqui, ó, tá vendo? E no átomo B está mais distante. Então o A ele vai catar esse elétron com mais facilidade. Logo, ele vai liberar mais energia. Então essa energia vai aumentando conforme eu vou subindo. Qual é o motivo, Francis? Ó, pequena tendência a ganhar o elétron, perfeito? Baixa energia liberada. Grande tendência de ganhar o elétron, alta energia sendo liberada. Então a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, numa família, ela aumenta de baixo para cima. Francis, então menores átomos liberam mais energia. Isso. Então eu concluo que ela é inversamente proporcional ao raio atômico. Legal? Inversamente proporcional ao raio atômico. É assim que funciona. Muito bem, pessoal. Vamos ver num período? Vamos ver num período então, tá? Num período, pessoal, o raio atômico você viu comigo já em outra aula, mas a gente revisa aqui sem problema. Conforme eu vou indo para a direita, então, tá? O átomo fica menor. Então vai aumentando ou diminuindo a chance dele ganhar um elétron. O que você acha, tá? Se o átomo ficando cada vez menor, ele vai ganhar esse elétron com muito mais facilidade, tá? Ele vai ganhar o elétron com mais facilidade. Só que eu queria agora, junto com vocês, excluir o grupo dos gases nobres, tá? Gás nobre tá estável, ele não tem afinidade pelo elétron, tá? Então nessa propriedade a gente exclui os gases nobres. Pegou? Voltando às comparações, à direita, vou indo à direita, o tamanho do átomo diminui e a chance de ganhar o elétron aumenta. A energia liberada por eles vai aumentando. Isso é inversamente proporcional ao raio. Perfeito? Bom, galera, então ela é a terceira propriedade que é dependente do raio atômico. Se eu pego aqui, ó, boro e nitrogênio, eu vejo primeiro quem é maior, quem é menor. Boro é maior. Então, boro tem uma menor eletroafinidade e, voltando um pouquinho, menor energia de ionização, porque ele é o maior em raio atômico na comparação com o nitrogênio. Legal? Agora vem um pacote de outras propriedades que importam muito para você saber como é que elas oscilam, quem são elas, como é que elas funcionam. Vamos ver comigo, tá? Bom, galerinha, tá preparado para você entender agora propriedades muito importantes e dependentes daquelas que a gente já falou? Só que elas são mais sucintas de você ver. Você vai entender que elas são mais rápidas de você também entender. Muito bem, tá? Eletronegatividade, super comentada. Quer saber? Ela é a propriedade mais presente nas provas por aí. E até porque ligações químicas dependem de eletronegatividade, polaridade depende disso, interações intermoleculares. Você vê que nessa sequência de aulas, né, envolvendo ligações, interações, eletronegatividade vai ser citada demais, tá? Lá em propriedades coligativas, a gente lembra dela, tá? Pessoal, é muito importante entender eletronegatividade. Há um outro nome para ela que é caráter ametálico, né, ou não metálico, enfim, porque os não metais é que tem uma maior eletronegatividade, tá? Muito bem. O que é eletronegatividade? Ela mede a tendência do meu átomo ganhar elétrons, tá? Ela mede a tendência do meu átomo ganhar elétrons. Perfeito? Francis, ela é medida em quê? Pessoal, ela é uma tendência. Tá? Ela é uma tendência, perfeito? É que nem eu falo assim para você, olha, você tem uma tendência a jogar futebol. Você não pode me perguntar quanto, Francis. Eu não tenho resposta para te dar, ok? Ela acaba não sendo quantitativa. Você tem uma grande tendência, uma pequena tendência, mas eu não consigo, ok, mensurar através de um número isso. Até existe uma escala de Linus-Pauling, né, para eletronegatividade, só que não vem ao caso agora pra gente. Importa é quem é mais, quem é menos eletronegativo. Se eu pegar então, por exemplo, dois átomos, um átomo A com um certo tamanho, ok? E um átomo B com um tamanho maior, que a gente conclui, pessoal, que se eu tenho dois átomos, o cara que tem maior chance de ganhar o elétron, o que você acha? Será que está passando um elétron perto de A, um elétron perto de B? Quem tem mais chance de ganhar esse elétron?
o menor. Então, quer dizer, pessoal, entre dois ou mais átomos, aquele que tem menor tamanho, menor raio, então ele tem a maior eletronegatividade. Os gases nobres estão fora disso, tá? Porque eles não têm tendência a ganhar, tá? Francis, isso não é a mesma coisa que eletroafinidade? Não é, pessoal, porque eletroafinidade é medida através de uma energia liberada, tá? E eletronegatividade, ela é uma tendência. Então existe o mais, existe o menos eletronegativo, perfeito? Eu quero que você anote um macetinho bem legal. Anota aí. Fui ontem no Clube Brasil e só comi Pizza Hut. Volta o vídeo, né? Fui ontem no Clube Brasil e só comi Pizza Hut. Então, olha só, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Fui ontem no Clube Brasil e só comi Pizza Hut. É um macete na ordem decrescente de eletronegatividade. E pega os não metais, né? Por isso, ó, caráter não metálico. Pegou então? Entre dois átomos, o maior é menos eletronegativo. É uma propriedade inversamente proporcional ao raio. Quer um macete para os não metais? Até porque a tabela não é perfeita, né? Se você olhar para a tabela, por exemplo, fui ontem no Clube Brasil e... Então, assim, as posições dos elementos podem te enganar. O macete, ele alinha essa propriedade. Bem legal, tá? Eletropositividade ou caráter metálico, tá? Caráter metálico porque você vai ter, então, os metais com mais tendência de perder elétron, tá? Então, quando se fala em eletropositividade, está falando em tendência de perder, ok? Perder elétrons. Muito bem, pessoal, um cara muito eletropositivo é quem perde elétron com muita facilidade, tá? É o que vai acontecer. Bom, se eu tiver átomo e B, por exemplo, né? Átomo A e átomo B, quem perderia esse elétron com mais facilidade? O que você acha, tá? O átomo B perderia com mais facilidade. Qual o motivo? Bom, o elétron dele está mais afastado do núcleo. E a distância é tudo para uma atração. Então, como os átomos maiores têm uma distância maior do elétron para o núcleo, você vai ter, então, eles perdendo o elétron com maior facilidade. Opa. Então, quer dizer que ela é a primeira propriedade diretamente proporcional ao raio atômico, tá? Tanto que uma frase legal para você escrever também aí é assim, ó, tá? Todas as propriedades são inversamente proporcionais ao raio, exceto a eletropositividade. Legal, né? Legal. De novo, todas as propriedades são inversamente proporcionais ao raio, exceto a eletropositividade. O nitrogênio, ele é menor que o boro. Então, o nitrogênio, pessoal, ele tem uma maior... ele é menor que o boro. Então, ele tem uma maior eletronegatividade, ele tem uma maior energia de ionização, uma maior eletroafinidade e uma menor eletropositividade, ok? Então, você consegue concluir com base no raio as outras propriedades. Legal, né? A reatividade química, ela vem em função, pessoal, também do elemento ser metal ou não ser metal, tá? Então funciona assim, se o meu elemento ele é um metal, eu analiso de um jeito. Se ele é um ametal, eu analiso de outro. Como, Francis? Num metal, quanto mais eletropositivo for esse meu metal, mais reativo ele é, tá? O cara mais positivo que a tabela periódica tem é o frâncio. Pessoal, a sua reatividade é violenta. Tá? Uma hora procura aí no YouTube reatividade ou, por exemplo, sódio e água, potássio e água, tá? Esses caras da família 1A são muito positivos, são muito reativos, tá? Põe um pedaço de ferro na água, ferro não é muito reativo, dias depois ele oxida. Coloca um pedaço de sódio na água, ele explode na hora. Olha a diferença da reatividade. Nos ametais, quanto mais eletronegativo for o meu ametal, maior é a sua reatividade. Olha como a gente analisa de modo diferente, né? Quando é metal e quando é ametal. Ninguém vai te perguntar qual é o elemento mais reativo da tabela. Talvez pergunte qual é o metal ou qual é o ametal. Tudo bem, pessoal? Então essa aula ela girou em torno de raio atômico. Perfeito? Pensou em uma propriedade? Primeiro pensa em raio atômico, depois decide sobre a outra propriedade. Legal, galera, tá? Então essas são as propriedades periódicas que mais nos interessam. Bye, bye!